Galera, então vamos lá, já são 8 horas e 3 minutos, vamos iniciar a nossa aulinha aí. Só fazer uma pergunta aqui, vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu escrever aqui, caso não esteja. Galerinha, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tudo certo? Ok? Então, tranquilo. Vocês conseguem ver essa outra tela que está aí? Dá para ver essa tela aí tranquilo? Então, beleza. Então, tranquilo. Galera, ó, uma outra aula aí, no caso de exercício. Amanhã é quinta-feira, eu vou passar uma lista de exercício para vocês aqui amanhã, acho que umas 4, 5 perguntas na nossa aula de 11 horas, para vocês responderem em horário de aula mesmo. Então, dando continuidade aí na nossa aula de resolução de exercícios, né? Hoje eu foquei mais na parte aí de teorema de Tales, na parte de triângulo e teorema de Tales, no caso, teorema de Tales aplicado na bissetriz do triângulo, que foi a nossa aula de segunda-feira. Beleza. O comando da questão 19, aí, página 90 do caderno de atividades, certo? O guia da questão, ele fala, calcule o perímetro do terreno destacado em azul, sabendo que o quadrilátero formado é um trapézio. Então, ele fala o seguinte, ele quer saber o perímetro, ou seja, o que é o perímetro? O perímetro, no caso, seria a soma do lado aí, certo, desse triângulo azul. Então, seria 40 mais 30 mais o valor de x, que eu não sei qual que é. Então, o perímetro é fazer a soma das laterais dessa região de azul. Então, para resolver essa questão, nós temos que aplicar a relação de Tales no triângulo, que ela é bem simples, ou seja, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, ó, x, certo? E vou escrever aqui, ó, x está para 40, certo? X está para 40, da mesma forma que 40, certo? Está para 50. A relação é simplesmente essa. Então, veja bem, eu tenho essas duas linhas aqui, ó, que são linhas paralelas, uma é paralela à outra, essa linha é paralela a essa outra linha, e aí eu fiz a relação, no caso, com esses segmentos de retas bem aqui, ó, o primeiro segmento de reta, no caso, são esses, então, no caso, é x e 40, e a segunda relação de reta, no caso, é 40 e 50. Então, eu fiz x está para 40, da mesma forma que 40 está para 50. E aí, agora, eu faço a multiplicação aí desses termos, ou seja, eu tenho que deixar o meu x, no caso, isolado. Então, para isolar o x, basta eu pegar, no caso, 40 e passar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar x é igual. Então, 40 dividido por 50, ele já está no local que deveria estar, que no caso é no segundo membro. Eu peguei esse outro 40 e joguei para o outro lado, multiplicando, certo? E aí vai ficar assim, ó, 40 vezes 40 dá 1.600, 1.600 dividido por 40. Então, ou dividido por 50, né? Dividido por 50, eu coloquei 40. Dividido por 50. Então, 1.600 dividido por 50, isso dá igual a 32 metros. Então, aqui é igual a 32 metros, é igual a minha incógnita x. Certo? Então, o perímetro, então, eu sei que isso daqui vale 32 metros, e ele quer saber, no caso, sabendo que o quadrilátero formado é um trapézio, mas ele quer o perímetro da área de azul. Então, o perímetro da área de azul vai ser esse 30 aqui, certo? Mais, no caso, 40, que é essa outra região, que é esse outro segmento de reta, mais, no caso, o valor de x, que é igual a 32. Fazendo essa soma, o perímetro vai ser igual a 102 metros. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a essa questão? Posso prosseguir?
Deu para entender de boa, galerinha? Todos entendeu? Posso continuar? Professor, Eu. Fala, aquela Valeriano. parte que você coloca x para 40, não seria 40 para 50, não? 40. Ó, eu fiz Não, X, x para 40. isso, X está para 40 aqui, ó, nessa parte de baixo. Foi o que eu fiz aqui, ó. X está para 40, esse 40 de baixo. Da mesma forma que 40 está para 50. Certo? Você queria fazer aqui, ó. 40 está para 40, da mesma forma que 40 está para 50. De todas as formas, daria, Valeriano, você montaria, no caso, o mesmo resultado. Porque eu fiz aqui, ó, x está para 40, da mesma forma que 40 está para 50. Se eu fizesse aqui, ó, agora seguindo essa ordem aqui, ó, x está para 40, vai ficar, ó, x está para 40, da mesma forma que esse 40 está para esse 50. Levando por essa linha de raciocínio, daria, no caso, a mesma montagem aí, certo? Que seria essa daqui, ó. Seria a mesma montagem. Por quê? Porque esses dois valores aqui são iguais. Então, qualquer forma que você monta, no caso, você montaria correto. Você só erraria a questão se você usasse, no caso, o 30, porque o 30 ele não tem, no caso, significado para fazer essa relação, justamente porque ele está na linha paralela, beleza? Ok. Então, seria, ok? Então, indo aí para a próxima questão. Próxima questão, questão 20, certo? A questão 20 também segue a mesma linha de raciocínio. Ele fala, ó, no triângulo dado, o segmento de reta DE é paralelo ao segmento BC. Então, ele fala o seguinte, que o meu segmento DE, ele é paralelo ao segmento BC, certo? Sim, é paralelo, está uma ao lado da outra. Aí ele fala, nessas condições, determine a medida de x. Então, o primeiro passo é determinar essa medida de x. E aí eu vou montar a relação novamente. Eu vou montar a relação aqui, ó. X mais 4 está para x mais 1. Sempre eu vou montar essa relação como se fosse um segmento de reta só. Então, eu vou pegar de A até B. Aí vejo qual é o segmento de reta de A até B. Eu tenho o primeiro de A até D e depois de D até B. Mas, inicialmente, eu vou montar assim, ó, x mais 4 está para x mais 1. Beleza? Da mesma forma que 6 está para quem? X menos 1. Da mesma forma que 6 está para x menos 1. Certo? Agora eu vou fazer a multiplicação cruzada aqui. Como assim multiplicação cruzada? Eu vou pegar esse carinha aqui e vou multiplicar pelo 6. Certo? Vou pegar esse carinha aqui, ó, x mais 4, e multiplicar por x menos 1. E aí a relação vai ficar desse jeito, ó. Vai ficar no meu primeiro membro x mais 4, e aí eu tenho que colocar ele entre parênteses, que multiplica x menos 1, certo? Do outro lado aqui da igualdade vai ficar o meu 6, que multiplica x mais 1, que vai multiplicar x mais 1, certo? E aí eu aplico a propriedade da distributiva, ou seja, eu vou multiplicar aqui agora, ó. Vou multiplicar aqui, ó, x vezes x, que é igual a x elevado ao quadrado. Agora eu vou multiplicar x vezes menos 1, que vai dar menos x. Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 4 vezes x, que vai dar mais 4x. Agora eu vou multiplicar 4 vezes menos 1, que vai dar igual a menos 4. Fui para o outro lado da igualdade, vou multiplicar 6 vezes x, que dá igual a 6x. Agora eu vou multiplicar x vezes mais 1, que dá igual a mais 6. Tranquilo? Agora eu vou observar quais são os monômios no caso semelhante, né? Então eu vou repetir aqui, ó, x elevado ao quadrado. Olha só, aqui eu tenho 1x
mais 4x. Então, se eu tenho, no caso, 4x e perco 1x, eu vou ficar com mais 3x menos 4. Repetir o menos 4. É igual a 6x, no caso, mais 6. Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu consigo já observar que isso daqui vai cair dentro de uma equação, no caso aí, de uma equação do segundo grau, porque eu já tenho aqui um x elevado ao quadrado. Eu vou pegar esses dois carinhas aqui, ó, e vou jogar para o outro lado. Então, o 6, ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo, o 6x. O 6 aqui, ó, o numeral 6, ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Mas veja bem, quando eu pego esses dois elementos aqui, esses dois monômios, e jogo eles para o outro lado, aqui não vai ficar nada. Se não vai ficar nada, vai ficar o zero no lugar, certo? Então vai ficar, ó, x elevado ao quadrado mais 3x. E aí, para ficar x do lado do x, eu vou pegar esse 6 aqui e jogar para o outro lado, ele vai o quê? Negativo, vai 6 menos 6x. Vou repetir o menos 4, certo? E agora eu vou pegar o 6 e jogar para o outro lado, ele vai negativo, certo? E aí eu vou descer um pouquinho mais a tela para a gente ficar só com essas contas. Aí vai ficar aqui, ó, x elevado ao quadrado. Eu tenho 3x no meu bolso, mas só que eu devo 6x. Se eu tenho 3 e devo 6, eu vou ainda ficar devendo 3x. Eu paguei apenas metade da minha dívida. Agora, ó, menos 4, no caso aí, ó, menos 4 com menos 6, isso vai dar igual a menos 10. Tudo isso, eu esqueci de colocar o zero aqui, ó. Tudo isso é igual a zero. Certo? Cair aí numa equação do segundo grau. Como é que a gente resolve essa equação do segundo grau? Então, o primeiro passo é dizer quem é A, certo? Quem é B, certo? E dizer depois quem é C. Então, o meu A sempre vai ser o número que está acompanhado ao meu x elevado ao quadrado. Então, o meu A vai ser igual a 1. O meu B sempre é o elemento, o número, o coeficiente que está acompanhado a x. Então, no caso, o meu B vai ser igual a menos 3. O meu C sempre ele vai ser um número que está isolado sozinho, sem nenhuma incógnita. Então, o meu C vai ser igual ao menos 10. Beleza? Então, esse daqui era o nosso primeiro passo. E aí a gente ia para o segundo. O segundo era substituir na fórmula do discriminante. Beleza? O segundo era substituir na fórmula do discriminante. Então, vai ficar assim, ó, delta é igual a b elevado ao quadrado. B elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Então, ó, b elevado ao quadrado é igual a menos 3, que multiplica menos 3. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, b elevado ao quadrado é igual a 9. Vou repetir esse sinal de menos e vou multiplicar. Ó, 4 vezes, no caso, A. O A vale quanto? Vale 1. Que multiplica quem? O C, que vale quanto? Menos 10. E aí, para não ficar um sinal de multiplicação e um sinal, no caso de subtração, eu vou colocar esse carinha entre parênteses, beleza? Só para ficar bem mais claro. Agora, eu vou resolver aqui, galera. Primeiro, essa situação, depois essa, e por último eu vou subtrair. Então, vai ficar assim, ó. Vou repetir o 9, porque não tenho o que fazer. Esse sinal de menos eu vou descer. Agora, eu multiplico 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 10, 4 vezes menos 10, isso vai dar igual a menos 40, certo? Então, o meu delta vai ficar 9 menos com menos vai dar positivo, mais 40. Então, eu descobri que meu delta é igual a 9 mais 40, que é igual a 7. Então, esse daqui, certo, era o meu segundo passo. Descobri que delta era igual a 7. O terceiro passo era substituir na fórmula de Bhaskara, que era menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta.
Não, e eu falei aqui já a raiz quadrada, né? Observa bem, eu falei que era 7, né? Não é 7, né? 49, né? 9 mais 40, 49. A raiz quadrada aqui que vai ser 7, que eu já fui me adiantando aqui sem querer. Dividido por 2 vezes A, certo? Então vai ficar aqui, ó, x é igual. Agora veja bem, menos B. Mas o B vale quanto? Não vale menos 3? Então vai ficar assim, ó, menos, que já é um menos da fórmula, certo? Com menos 3. Porque o B ele vale quanto? Menos 3. Então, menos com menos vai dar mais, isso daqui vai ser igual a 3. Então, na hora que eu substituir nessa parte, vai ser igual a 3. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quanto é que vale delta? 49. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Quanto é que vale o meu A? Meu A vale 1, então fica dividido por 2. Então, eu vou ter uma primeira resposta que é um x1 e uma segunda resposta que é um x2. Então, a primeira vai ser 3 mais 7, 3 mais 7 dividido por 2. 3 mais 7 é 10, dividido por 2 é igual a 5. Então, a primeira resposta que eu achei é o 5. Agora, eu vou fazer essa mesma conta só com menos. Vai ser 3 menos 7. Vai ser 3 menos 7 dividido por 2. 3 menos 7 dá igual a menos 4, porque eu tenho R$3, só que eu devo 7. Eu paguei 3 e ainda fiquei devendo 4. Isso dividido por 2. Menos 4 dividido por 2 dá igual a menos 2. Mas observa, nós estamos trabalhando com a parte de geometria, não nos interessa resultados negativos, certo? Por quê? Porque não existe segmento, comprimento, certo, negativos. Ninguém fala menos 2 metros, não existe isso. Quando quer, professor, mas se eu falar de profundidade, você fala 2 metros de profundidade, não menos 2 metros de profundidade. Então, esse resultado nós vamos descartar porque ele é negativo. Então, eu acabo de descobrir aqui, certo, que a primeira pergunta aí que ele faz é esse mundaréu de conta aí, certo? Então, a minha resposta é 5, da minha letra A. Então, o meu x aqui, ó, o meu x é igual a 5, certo? Agora ele diz aqui, ó, o perímetro do triângulo ABC, sabendo que a medida BC é igual a 11, já está aqui, certo? Então, o perímetro seria o que? A soma de todos os lados. Então, seria a soma de todos os lados. Então, aqui, ó, x mais 4, não é mais x mais 4, é 5 mais 4, porque eu descobri o valor de x. 5 mais 4 é igual a 9, certo? Esse lado aqui, ó, x mais 1, então vai ser agora 5 mais 1, que vai ser igual a 6, certo? Então, 9, 6, aqui também é 6. Aqui, ó, x menos 1, então aqui vai ser 4 menos 1, ou 4 não, né? 5, né? Eu já estou falando a resposta adiantada. 5 menos 1, que vai ser igual a 4. Então, agora é só eu somar todos os lados. Então, eu vou pegar o meu 9, vou somar com o meu 6, vou somar com esse outro 6 ali e vou somar com esse 4. Então, somando todos esses resultados, eu vou encontrar um valor aí, certo, de 36 centímetros. Então, o perímetro do triângulo é 36 centímetros. Beleza? Um pouco grande, né? Mas só que aí a gente caiu no conteúdo do bimestre passado, que era Professor, resolver fórmula de Bhaskara. Oi? o senhor somou o 11 também? Esqueci o 11, né? Esqueci o 11. Teria que somar o 11. Eu só coloquei a resposta. Somando tudo isso daí, vai dar 36 centímetros. Obrigado, viu, Valeriano? Tinha esquecido aqui, ó, desse 11. Tem que somar 6, 9, 6, 4 e 11. Dá 36 aí. Beleza? Tranquilo? Somando aqui, ó, esse 11 com esse 9 aqui vai dar 20, certo? 6 mais 4, no caso, vai dar 10, então 10 mais 20, 30, com mais esse 6, 36 centímetros. Tranquilo? Querem que voltem em alguma parte? Muita conta. Tá dando para entender, galerinha? Deu para entender essa questão?
Fala, Professor, Heitor. eu só não Oi. entendi, eu Ah, não entendi essa última que você fez. Eu fiquei meio confuso nela. Pode repetir? qual parte aqui? Ah, toda, porque muito cálculo, fiquei perdido. Tá, esse início aqui, como eu montei essa parte, você entendeu essa parte? Então, é bem aí mesmo que eu tô confuso, Tá, eu vou porque repetir. Bhaskara eu entendi, só que essa primeira parte eu fiquei confuso aí. Tá, beleza. Eu vou explicar de novo aqui para você a relação. Então, olha só, começando aqui desse início aqui, ó, já vou explicando isso daqui, ó. Eu peguei o x mais 4 e dividi por x mais um. É a primeira relação, certo? Galerinha, o microfone aí, por favor. X mais 4 dividido por x mais um. Dividi aqui, ó, x mais 4 dividido por x mais um e coloquei aqui, certo? Depois peguei, ó, o 6 e dividi por x menos um. Fiz essa divisão. Depois eu fiz a multiplicação cruzada. Eu peguei x mais 4 e multipliquei por x menos um. Então, essa relação ficou aqui, ó, multipliquei cruzado. Só que esses carinhas, né, eu coloquei eles todos aí entre parênteses, esse daqui que tem dois elementos, né? Então, multipliquei x mais 4 vezes x mais um, e do outro lado, multipliquei x mais um vezes 6, ok? Então, montei essa primeira relação. E aí eu apliquei aquelas propriedades lá de produtos notáveis, multipliquei x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos um, vai dar igual, no caso aqui, ó, menos x. Gastei todas as fichas do meu x, passei para o 4. 4 vezes x, no caso vai ser 4x. Depois 4 vezes menos um, vai dar igual a menos 4. Montei esse primeiro lado. Atravessei o sinal de igualdade, passei agora para esse lado aqui, ó, multipliquei x, 6 vezes x, vai dar 6x. 6 vezes mais 1 vai dar 6 positivo. Tranquilo? E aí agora o que eu fiz? Eu dei uma simplificada no meu primeiro membro. Que simplificada? Peguei o x elevado ao quadrado e repeti aqui, certo? Depois eu fiz, ó, menos x com mais x. Então, eu devo um x, ou eu devo, no caso, um x, só que eu tenho 4x para pagar. Então, se eu devo 1 e tenho 4 para pagar, vou ficar ainda com 3. Fiquei com 3x. E peguei o menos 4 apenas, repeti, certo? Do outro lado aqui, fiz a mesma coisa, apenas repeti, ó, 6x, coloquei 6x aqui. O 6, repeti o 6 aqui. Agora, o que eu fiz aqui, ó? Você já tem que começar a observar o seguinte, que eu vou ter, no caso, uma equação do segundo grau. Por quê? Porque eu já tenho esse x elevado ao quadrado. Então, eu tenho que deixar essa expressão na mesma característica que uma equação do segundo grau, certo? Uma equação do segundo grau, ela tem esse padrão aqui, ó, que é ax elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembrando que esse mais e esses mais aqui pode ser mais ou menos, tanto faz. Mas uma equação do segundo grau, ela tem essa característica. O que eu fiz? Eu olhei para esses dois carinhas aqui, ó, e falei, ó, eles têm que passar para o outro lado. Fui e passei para o outro lado. Como que eu passei? Eu peguei o x ao quadrado e repeti aqui. Peguei o 3x e repeti ele aqui. Agora, o que eu fiz? Ó, esse meu 6x, ele é positivo. Eu joguei ele para o outro lado como? Negativo. Repeti o meu menos 4 aqui. Peguei o 6, que é positivo, e joguei ele para o outro lado, ele veio negativo. E aí eu consigo já deixar mais ou menos nessa característica aqui, ó. Mais ou menos nessa característica. Agora, falta apenas eu simplificar, certo? Peguei o x elevado ao quadrado e repeti. 3x menos 6x, ou seja, eu tenho 3 para pagar, mas só que eu devo 6. Então, eu pago a minha dívida e ainda fico devendo quanto? 3x, certo? Repetir aqui embaixo. Menos 4 com menos 6, menos 4 com menos 6, isso resulta em menos 10. Tudo isso daí vai ser igual a zero. Pronto, cheguei na minha equação do segundo grau. X elevado ao quadrado menos 3x menos 10 é igual a zero. Essa daqui é a minha equação do segundo grau.
Como que eu resolvo a equação do segundo grau? Seguindo aqueles 3 passos que a gente aprendeu na resolução de equação de segundo grau. O primeiro passo era identificar quem é A, quem é B e quem é C. O A sempre é o elemento que está acompanhado ao x elevado ao quadrado. Então, o elemento que está acompanhado ao x elevado ao quadrado é como se tivesse um 1, bem ali. Então, o A é igual a 1. O B sempre vai ser o elemento que está acompanhado apenas o x, sem ser o x ao quadrado, apenas o x. Então, o meu B vai ser igual a menos 3. Vim e coloquei aqui B igual a menos 3. E o 10 é o que sobrou, o que restou. O C, quer dizer, né? É o que restou, que no caso aí é o menos 10, certo? E aí aí o segundo passo era substituir na fórmula do discriminante, que é B elevado ao quadrado menos 4 vezes AC, certo? O B elevado ao quadrado é menos 3 elevado ao quadrado, igual eu fiz aqui, ó. Cadê menos 3? Eu acho que aqui, ó. B elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é igual a 9. Então, eu fui e coloquei o 9 aqui, ó. Peguei o sinal de menos, repeti, peguei o 4, repeti. Agora, quem é A? O A eu descobri aqui, ele vale quanto? 1. Fui e coloquei 1 aqui. E o C vale quanto? Vale, no caso, 10. Só que eu coloquei ele entre parênteses, por quê? Porque ele tem sinal de negativo, para não confundir com esse outro que está aqui. Peguei o 9 e repeti ele aqui embaixo. O sinal de menos, repeti aqui embaixo também. Multipliquei 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes menos 10 é igual a menos 40. Agora eu fiz o jogo de sinal. Peguei o 9 aqui, ó, e repeti. Menos com menos é igual a mais e repeti apenas o 40. 9 mais 40 é igual aí a 49. Pronto, segundo passo executado. Agora vou para o terceiro passo, né? Terceiro passo é substituir na fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara é menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Então, quanto é que vale, aqui no caso, o meu B? Então, o meu B ficaria assim, ó, o menos da fórmula, e o meu B ele vale menos 3. Menos com menos dá igual a mais, fica 3 positivo. Por isso que eu coloquei o 3 aqui, sem nenhum sinal. Então, fica implícito que aqui é como se tivesse um sinal de positivo. Certo? Aí aqui, coloquei no lugar do delta aqui, ó, raiz quadrada de delta, ou seja, raiz quadrada de 49, né? Porque o meu delta é igual a quanto? Igual a 49. Que isso daqui é igual a 7. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Fui substituir aqui no lugar aqui da raiz quadrada de delta, igual a 7. Dividido por 2 vezes A. Mas quanto é que vale A? O A vale 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Agora eu tenho que resolver. Primeiro com um sinal positivo, certo? Depois com um sinal negativo, tanto faz. Então, resolvendo primeiro com um sinal positivo, vai ficar 3 mais 7 dividido por 2. 3 mais 7 dividido por 2. Com o sinal negativo, vai ficar 3 menos 7 dividido por 2. 3 menos 7 dividido por 2. 3 mais 7 é igual a 10, dividido por 2 é igual a 5. Esse é o resultado, o valor de x. Aqui no segundo, 3 menos 7 dá igual a menos 4, dividido por 2 dá igual a menos 2. Aí eu peguei e falei, ó, isso daqui não vai valer, por quê? Porque tem um resultado negativo. Como tem um resultado negativo, eu não vou poder usar, porque estamos falando de medidas de comprimento, e não existe medidas de comprimento com sinal negativo, certo? Então, eu descartei, ficando apenas o 5. E aí eu voltei lá para o guia da questão. A medida de x foi o que eu acabei de descobrir, que vale quanto? 5. Depois ele fala o perímetro do triângulo ABC, sabendo que a medida BC vale 11, BC vale 11. Fica fácil. Por quê? Porque eu já sei o valor de x. Então, onde é que tem x, eu vou colocar quem? O 5. Então, ficou 5 mais 4 igual a 9. Passei aqui para baixo. 5 mais 1 igual a 6. Aqui já é 6.
5 menos 1 igual a 4. Depois eu peguei aqui, ó, somei 9, mais 6, mais 6, mais 4, mais 11. 9 mais 6, mais 6, mais 4, mais 11, que deu o resultado, que é o perímetro, no caso, a soma de todos os lados, a soma do comprimento de todos os lados desse triângulo que está localizado aí. E essa outra resposta é 36, no caso, centímetro do item B, certo? E esse daqui é o item A. Conseguiu esclarecer mais um pouco, Heitor? Deu para esclarecer mais um pouco aí? Ficou melhor agora? Ficou melhor, sim. Melhor, né? Galerinha, vou só fazer a chamada e libero vocês, tranquilo? Então eu vou parar a gravação